E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre São Paulo e Santos. Grande vitória do São Paulo no Morumbi, vitória por 2-0. Poderia ter sido mais. O São Paulo jogou bem, mas o Santos é um timezinho bem mais ou menos também, né? Deixa aí a sua opinião, o que você achou sobre o jogo de hoje e, lógico, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tem vídeo no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo junto, no final do Sabe Eu Volto, a gente vai falar muito dessa bela e grande vitória do São Paulo. Crédito na história, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O Caleri, na temporada passada, o Caleri, o Lucas e o Oscar jogaram juntos algumas vezes. O São Paulo não tinha isso. Acho que o Luciano era o que dava mais essa questão do São Paulo não tendo a bola, de caçar o volante, de caçar o lateral, de ser um cara realmente de intensidade sem a bola. Então, vontade, né, o fator Rafinha, acho que tudo isso ajudou. O determinante, e sempre será determinante, qualidade e organização. O São Paulo mostrou isso nos dois últimos jogos. A impressão que dá, né, Léo, que o São Paulo, o Crespo achou ali sua forma de jogar com 3 zagueiros, com 3 jogadores mais ali para trás do meio de campo, né? O Danielzinho, que chegou muito bem no São Paulo, né? O Marcos Antônio e o Bobadilla. Então, parece que esses 3 zagueiros, esses 3 mais à frente, parece que vai dando um corpo para o São Paulo. Parece que essa é a cara do São Paulo nesse momento, né? É isso. Bom, boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. E eu destacaria um pilar, claro que todos são importantes, mas o Marcos Antônio. Não só pela assistência, mas como o jogo todo passa por ele. Mais que o Danielzinho? Mais, assim, o Danielzinho foi uma... não vou nem dizer que é uma grata surpresa, porque acho que é uma grata, é um grato investimento do São Paulo. Um jogador que o São Paulo observou, identificou o potencial, trouxe e ele se encaixou muito bem. Mas, assim, o Marcos Antônio não é por acaso que quando você recebe uma sondagem, ali você fala... Esse cara, assim, pode ser muito boa a proposta, mas não adianta eu negociar porque eu não vou achar um outro. Negócio de Flamengo, né? Entendeu? Não adianta, vou vender porque eu pego o dinheiro e vou trazer outro. Não vou trazer outro. Esse é um cara que não acha outro no mercado para você fazer o que ele faz. Então, assim, é um jogador que organiza o time, que dita o ritmo, que faz o time jogar. E hoje, acho que mais uma vez ele foi fundamental. Acho que, assim, se você olhar para o jogo e falar, foi 2-0 por causa da expulsão, óbvio que faz diferença. Óbvio que a leitura que teve o Crespo com as 2 trocas no intervalo, quando ele entra com o Endel, quando ele entra com o Lucas e com o Elton, acho que você ter o Lucas para entrar nesse contexto é muito mais interessante, né? Ele entra com superioridade numérica, com o adversário já um pouco mais desgastado, tudo isso é muito positivo, mas o São Paulo já dominava o jogo, o São Paulo já era melhor, o São Paulo já não sofria. O Santos praticamente não assustou. O Rafael vai fazer uma defesa já no segundo tempo. Defesa até importante, sim. Até boa defesa, né? Sim. Mas, assim, a rigor, o São Paulo sofreu muito pouco no jogo, sim. Mesmo quando estava 11 contra 11. Então, foi um jogo majoritariamente controlado. E isso, quando a gente vai falar do Santos, é claro que preocupa, né? Óbvio, um jogo no Morumbi, mando do São Paulo, a gente espera que o São Paulo controle, mas a gente nunca espera um Santos tão apático com bola. Isso me chamou a atenção. A gente espera que pelos jogadores que o Santos tem, hoje o Santos tinha jogadores que te permitem pensar em um pouco mais com bola. E o Santos não te ofereceu isso com bola. Eu acho que isso que a gente vai ter que analisar também. E a ideia do Vojvoda era ter um time leve ali. Então. Com o Gabigol, com o Miguelito, com o Roleiser. Roleiser apagado. Miguelito apagado. Ele tira os dois quando o menino quando é expulso, né? Essa expulsão a gente vai falar já. Realmente, não tem o que discutir, né? Aliás, os 2 amarelos dele. Não, muito pouco. Assim, e não é culpa dele, né? Porque ele é um jogador que depende basicamente de ser acionado e o Santos... Assim, quantas vezes o Santos pisou na área do São Paulo? Você conta nos dedos, né? Não tô com o número aqui na minha frente, mas assim, foram raríssimas vezes no jogo inteiro. Então, fica até difícil você analisar uma atuação do Gabigol num time que pouco produziu com bola, né? O Elton, a gente tá vendo aí o gol do São Paulo, a bola desvia, né? Mas é dado o gol pro Taco. Sim. São 3 tentativas. Isso dá um pouco a dimensão de como o São Paulo estava chegando e entrando na área do Santos com facilidade, né? Sim, e é bem sintomático quando você vê o São Paulo vencer por 2-0 e o melhor jogador do Santos é o Gabriel Brazão, né? Porque ele ainda tentou salvar ali o Santos algumas vezes de levar esse gol. Mas a questão é que o São Paulo sim teve peso no campo de ataque, a gente falou sobre isso, de uma postura diferente, de um time que com 3 zagueiros
Logicamente, você tem 2 alas atacando ao mesmo tempo, porque compensa um meio-campo mais marcador, né? Você tem o Bobadilha, que é um jogador que fecha o lado direito. Você tem o próprio Danielzinho, que no jogo passado, contra o Flamengo, pisou na área para finalizar e marcar, né? Fez seu primeiro gol na Série A, na sua carreira. Ó, começou o Rony já de bicicleta. Precisamos falar sobre o Rony, hein? Mas a gente tem que observar também um Santos que se retraiu depois da expulsão do Gabriel Menino e é um time frágil defensivamente. O Santos tomou 6 gols em 2 jogos, nos 2 últimos jogos. E levou 4 de um time que acabou de subir para a Série A. Então é um time que tem uma defesa muito frágil e é uma equipe que depende do seu goleiro, e eu falo, coincidentemente, ele faz mais uma defesa, depende do seu goleiro para não levar mais gols. Então o Vojvoda, ele tem uma situação bem complicada, Edu. É um time que mostra fragilidades, é um time que não consegue ser criativo, e quando perde a bola, defensivamente, tem muitas limitações. Isso não é só um problema do treinador, é também do treinador. E eu acho que o São Paulo se aproveitou muito bem disso. Leu muito bem o jogo e conseguiu, com volume, né? Poderia até ter feito mais gols, se não fosse o Brasão, inclusive. A gente viu mais uma defesa simples do Brasão, né? Ele que estava na mira do Besiktas, o Santos disse não quer perder o Brasão. Só pela multa rescisória. Né? Só pela multa rescisória, que é bem alta, né? Sim. Agora, o Santos já estreando o Rony, que mal chegou, né, Birner? Muita gente falando, poxa, de repente dá samba aí com o Neymar. O Neymar pode voltar na quarta-feira, novamente jogo contra o São Paulo, esse pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O Neymar treinou hoje, Birner, com o pessoal que ficou em Santos. Já treinou com bola e tal. Já está numa situação que o Santos precisa do Neymar já para conseguir classificação. Tá tudo maravilhoso, tá tudo horrível numa semana, e numa semana vai cair, na outra semana vai ser campeão de tudo, né? Então, assim, nem era o time que ia cair no Paulista semana passada e nem tá tudo maravilhoso. Agora tá olhando para classificação, né? É claro que o nosso calendário causa essa loucura. Eu já falei aqui, um campeonato de 8 rodadas ter rebaixamento é uma aberração do nosso calendário. E ainda com os clássicos mantidos. Mas é emocionante. Tá bom, mas é uma aberração assim mesmo. Ponto de vista esportivo, técnico, um campeonato de 8 rodadas com rebaixamento é uma aberração. Mas te causa você, num começo de temporada, sem estar pronto, nem fisicamente, nem taticamente, nem nada. Sendo que os times menores já vêm fisicamente voando, né? Assim, e somando isso, os times mais bem preparados fisicamente, mantidos os clássicos, só 8 jogos ainda cai, tudo para um time grande cair já. Né? É a receita da crise. O futebol brasileiro ele é a receita permanente da crise. Então, assim, é muito bem-vinda uma semana como essa, né? Vitória contra o Flamengo, vitória no clássico, chegada do Rafinha, que o Birner já trouxe todo o cenário aqui, de ambiente, de, você sabe, chegou o cara certo, o cara que sabe mexer o doce ali, que sabe trabalhar com os jogadores. E já era líder do elenco quando era jogador. Então, assim, as coisas melhoram bastante. O São Paulo é um elenco perfeito? É um bom elenco. É um elenco de primeira prateleira do futebol brasileiro? Quantas prateleiras existem, né? Se a primeira prateleira é o Flamengo, ele tá sozinho lá, né? Mas ele tá num bom nível ali para competir, acho que por coisas boas esse ano. Então, eu acho que o positivo da semana tira, sim, esse papo de rebaixamento, porque ele existia, pelo fato de serem poucos jogos. Se você, nesse campeonato, você tropeça 2, 3 vezes, você tá lá embaixo. Olha a Ponte Preta aí, que hoje perdeu o derby e tá quase condenada. Né? Tem um ponto só, então, Ponte Preta, né? E, aliás, está no caminho do São Paulo, né? O último jogo do São Paulo. Exato, então. Esse campeonato é isso. Não é um campeonato de 38 rodadas que você, depois de 5 rodadas está mal, você tem 33 rodadas pela frente. Aqui não. Depois de 5 rodadas já foi mais de metade dos jogos. Então, é isso, né? Então, eu acho que é positivo também para tirar um pouco desse discurso, porque você fica com essa nuvem na sua cabeça aí, ninguém quer conviver com isso, né? Então, acho que ajuda, sim, a pensar com um pouco mais de clareza aí no futuro, né? O São Paulo que pega Primavera e Ponte Preta para terminar o Campeonato Paulista. O São Paulo conseguiu acabar com o tabu, né? Contra o Vojvoda, porque o Vojvoda tinha passado 14 jogos contra o São Paulo sem perder para o Tricolor. Sim. Inclusive o Tajeres, que eliminou o São Paulo na Libertadores, né? Então esse tabu também acabou. O São Paulo consegue a vitória contra o Vojvoda. Enfim, podemos ver aí um São Paulo poupando jogadores na quarta-feira, já que ganhou o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Não. Dá para dar uma misturada na panela, né? Não. Eu acho o seguinte, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do São Paulo. E o mais difícil. E o mais difícil. E é o mais importante.
eu vou sempre repetir isso aqui. É o único campeonato que você sabe quando começa e quando termina. É o único campeonato que você sabe que tem 38 rodadas. É o único campeonato que, se você for rebaixado, ok, há um prejuízo institucional, uma humilhação, talvez ser rebaixado no estadual, mas não vai acontecer. Você ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, você não perde só um ano de Série B. Você perde um ano de Série B e você tem que subir, e o ano seguinte é um ano difícil. Você perde no mínimo uns 3 anos da sua trajetória num rebaixamento. O orçamento na Série B é bem menor. Sim, e se o São Paulo vencer o Flamengo, que é o atual campeão, que é o favorito ao título, um dos favoritos, e enfrenta o Santos nessa fragilidade que o Santos tem, é a grande possibilidade do São Paulo começar o campeonato da melhor maneira possível, que é com 6 pontos em 2 jogos e talvez diminui a temperatura do discurso do próprio Hernan Crespo, dizendo que o objetivo era fazer 45 pontos, aí vai faltar 39. Então é um começo importante para o São Paulo até pensar nesse funil do campeonato. Porque vencer o Primavera pode encaminhar, inclusive, uma classificação para o mata-mata. E aí já são mais jogos para o São Paulo fazer num calendário que vai ser apertado. Aí começa a Conmebol Sul-Americana. E aí tem a Copa do Brasil. E aí você tem um momento de calendário até a Copa do Mundo, de jogos muito, muito apertados e de um elenco muito curto. Então acho que tem que jogar quem estiver bem fisicamente. Se todo mundo tiver à disposição, tem que jogar os melhores. E é um clássico, mais um, né? Mais um jogo importante. Acho que tem que jogar com força máxima. É muito importante esse começo do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, que o São Paulo consiga uma sequência de bons resultados. Porque o São Paulo pega, depois do Santos, ele recebe o Grêmio, que é um jogo difícil, mas um jogo acessível. Depois o São Paulo vai jogar contra o Curitiba, fora. Que é a primeira viagem do São Paulo nessa sequência toda aí. Outro jogo acessível. Depois o São Paulo recebe a Chapecoense, que é outro jogo bem acessível. E aí começa Atlético fora, recebe o Palmeiras, Inter fora, recebe o Cruzeiro. Ou seja, o São Paulo tem uma oportunidade, nesse momento do Campeonato Brasileiro, de somar uma quantidade de pontos que vai dar para o time a tranquilidade no trabalho, que vai dar para o treinador a chance de ter estabilidade, porque o treinador estava no limite. No limite. Já logo em janeiro, né? Eu vou dar uma informação. Isso não é uma opinião, é uma informação. Opinião, você pode diferenciar. Opinião é o que eu acho, é como eu avalio tal coisa. Informação é o fato. Ó, isso é uma mesa. Se eu acho ela bonita ou não, é a minha opinião. Mas isso é uma mesa. Os jogadores estavam muito insatisfeitos com o trabalho e com o ambiente gerados pelo treinador. Tá? Isso é uma informação. Resultados mudam isso. Resultados mudam isso. Dá para o treinador conversar com o jogador conversa com o treinador. E um detalhe fundamental. Ao contrário do que as pessoas diziam, e o Rafinha falou disso quando chegou, os jogadores de São Paulo corriam muito. Essa história, o São Paulo está perdendo porque o jogador não recebe. Quando o Rafinha vai lá e fala que foi campeão da Copa do Brasil, com quase todos esses jogadores, sem receberem salários em dia, é porque esse elenco de São Paulo é um elenco de caráter. Esses caras jogam uns pelos outros, esses caras se mobilizam em jogos grandes. O problema, esses caras tentam executar as ideias do técnico, eles não estão derrubando o técnico em nenhum momento. Só que, como disse, por exemplo, o Léo sobre o Lucas. Sim. Né? O Lucas não vai conseguir fazer marcação individual o campo inteiro, correndo atrás do adversário o tempo todo. O Lucas hoje é um segundo atacante, não é mais um meia por dentro que consegue fazer a recomposição. Ele pode ajudar na marcação, mas pode ajudar numa marcação por zona, com o time posicionado. E o treinador precisa entender isso. Se o São Paulo ganha os jogos, o São Paulo ganha corpo, ganha pontos, as conversas ficam mais leves, o ambiente melhora. O Lucas entra no segundo tempo numa boa, já com o adversário cansado. Jogando, às vezes, quando o treinador mudar o sistema de jogo. Quer dizer, essas rodadas iniciais para o São Paulo no Brasileirão, ainda mais para quem tem um técnico que falou que o time joga para conseguir o limite de pontos e salvar a primeira divisão, que condenou a temporada do São Paulo antes dela começar. Eu acho que são essenciais, acho que essas rodadas são muito importantes. Eu tô muito curioso para ouvir o Rafinha novamente, porque ele fala quando ele chega ao São Paulo, né? Mas você vê que ele tá ali fora dos holofotes, e que eu acho que é importante também nesse momento. E parece que ele tá fazendo exatamente essa ligação entre o Crespo e o elenco. Então, isso tem que ter muito cuidado, até a comunicação do São Paulo com o torcedor com relação a isso, porque daqui a pouco vão cobrar do Rafinha contratações. E ele não é diretor de futebol. Exato. Ele também não é para ficar falando o tempo inteiro. Ele é muito mais um elo de bastidor do que uma comunicação São Paulo-torcida. Que quem tem que se comunicar é diretor de futebol, é presidente, é o treinador. Ele é muito mais um elo de bastidor. Porque se o São Paulo está nessa situação que está e contrata o Rafinha, o Muricy foi embora, inclusive, porque a situação ficou também insustentável para ele. E problema da saúde também, né? Então, assim, insustentável ao ponto, né, da saúde estar sendo afetada. Ele foi contratado muito mais para justamente tentar organizar o interno do São Paulo. A comunicação não deve ser por ele.
E daqui a pouco vão começar fechamento de janela. Ah, o Rafinha não vai contratar ninguém. O Rafinha não é para contratar jogador. O São Paulo, até nessa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que duas coisas são importantes num clube de futebol para o externo. Salário em dia e posição na tabela, pontos na tabela. Essas duas coisas ajudam a você ter imagem no mercado, identidade no mercado. Porque quando o cara recebe uma proposta do São Paulo, ele vai olhar, esse time aqui não paga em dia, tá com um ambiente ruim e tá lutando contra o rebaixamento. Eu vou pro Mirassol. Aham. Então, se você tem uma possibilidade de ter essas duas coisas funcionando bem, você também ganha espaço no mercado. E é para isso que eu acho que o Rafinha está lá. Para fazer um ambiente para o externo se tornar visível com bons olhos. E eu acho que não é o cara que vai botar na mesa e dizer vamos trazer um lateral, vamos trazer um atacante, vamos dispensar esse jogador. Essa comunicação São Paulo tem que ter muito cuidado. Agora, Léo, dá pra dizer, né, que esse jogo de quarta-feira na Vila Belmiro é mais importante pro Santos nesse momento, né? Claro. E eu tô muito de acordo com o Birner. O que adianta o Santos passar no Paulista e sofrer no Brasileiro? É isso. Né? O Santos precisa acumular pontos. Não dá pro Santos passar um ano... Meus amigos, o São Paulo jogou e venceu o Santos, segunda vitória seguida. Quarta-feira já tem o Santos de novo. Mais uma boa partida do São Paulo. Temos que ponderar que o time do Santos é bem mais ou menos, é um time bem frágil. Mesmo quando estava no 11 contra 11, era um time que não tinha o mínimo organização, a mínima organização para agredir o time do São Paulo. Perdia todas as divididas. O São Paulo entrou muito focado, o São Paulo entrou muito ligado. A confiança que a vitória contra o Flamengo deu para esse time, o time saía jogando, os zagueiros arriscando mais passes, o Marcos Antônio, o Danielzinho cada vez mais entrosados, e isso, quando o Crespo, talvez futuramente, uma contratação, mas quando o Crespo achar um cara para ser esse terceiro homem, Marcos Antônio, Danielzinho e mais um, porque o Bobadilla, ele destoa no meio dos dois. Não que ele faça partidas ruins, ele oscila, mas no meio dos dois, Marcos Antônio e Danielzinho, o Bobadilla destoa. Quando o São Paulo, ou se o São Paulo arranjar um cara que tenha qualidade, um pouco mais de qualidade que o Bobadilla, talvez o menino da base lá, o Hugo, não sei, esse meio de campo do São Paulo vai ficar chato. Vai ficar chato. O Danielzinho e o Marcos Antônio estão cada vez mais entrosados. O Marcos Antônio é o motor do time, é a mente pensante do time do São Paulo, é o Marcos Antônio. E você tem o Tapia, que não é um primor de qualidade física, mas é um cara que se entrega, é um cara que deixa tudo em campo e que... ele trabalha até aquele negócio, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É um cara que trabalha muito e colhe os frutos. Acaba fazendo um gol aqui, um gol ali. E o Luciano é um cara que sempre tá aparecendo, principalmente quando as coisas começam a fluir. No São Paulo, quando as coisas estão fluindo, o Luciano, ele sempre aparece nesses momentos, também, lógico, em momentos que não tô falando aqui que o Luciano some em momentos ruins, não, ele aparece em momentos ruins, mas os momentos bons do São Paulo, eles privilegiam o Luciano. O Luciano, ele se beneficia muito desses momentos bons. São os momentos que o Luciano, acho que em alguns jogos o Luciano ele some, mas nos momentos bons do São Paulo, o Luciano está sempre aparecendo. E isso é importante. Mais uma vez, não estou falando aqui que nos momentos ruins o Luciano não aparece. Tá? Antes que venham me criticar. O Luciano é um cara que honra a camisa. Não acho ele um craque, não acho ele um gênio, não acho ele nada. Ele é um jogador extremamente identificado, a torcida é identificada com ele. É um cara que tem qualidade, é um cara que agora está atuando no local certo, né? A gente lembra que o Zubeldia usava o Luciano de 10 e era uma piada. Hoje ele tá atuando no lugar que ele é mais letal, que ele é mais perigoso, onde ele rende mais, próximo da área, dentro da área, fazendo gols. E esses momentos de evolução, eles privilegiam muito o Luciano.
O Luciano, ele se beneficia dessa inflamação do time. O Luciano, as coisas fluem naturalmente pro Luciano quando o time tá bem encaixado. E isso é bom pro Luciano, e isso é bom pro time. Isso não muda o fato que, pra mim, o Luciano não é um craque, não é um gênio, não é o jogador foda. Não, ele é um bom jogador, identificado com a torcida. E que tem 105 gols com a camisa do São Paulo. A gente tem que ponderar também e pontuar também. Mais uma vez, um bom jogo feito pelo trio de zaga do São Paulo. Temos que ponderar também um bom jogo feito pelo Mike. O Mike fez mais uma vez um bom jogo. E temos que ponderar e pontuar o Lucas e o Caleri. O Caleri, para mim, vem entrando melhor que o Lucas Moura. O Caleri vem aproveitando mais os minutos do que o Lucas Moura. Vamos aí torcer para que o Lucas consiga se recuperar, consiga voltar a efetuar um bom futebol. Porque, quem sabe, futuramente o Lucas seja esse terceiro homem de meio de campo. Né? Jogue Danielzinho, Marcos Antônio e o Lucas de 10, o Lucas à frente desses dois caras com Luciano e Caleri na frente. E aí você vai ter um trio ali bem chato, um trio de ataque no mínimo interessante. Mas para isso o Lucas Moura tem que voltar a atuar. O Lucas Moura tem que voltar a desempenhar, ter uma boa forma física, a jogar bem. E isso só depende do Lucas. Minutos o Crespo tá dando. Agora, obviamente, só depende do Lucas Moura. Uma boa vitória, mas calma. O time do Santos é um time bem fraquinho, bem mais ou menos. O São Paulo vai ter muitos desafios, mas obviamente, como eu disse, você conseguir resultados é importante e você desempenhar conseguindo resultados é mais importante ainda. O São Paulo contra o Flamengo não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo bem seguro e venceu. Hoje o São Paulo jogou muito bem, muito bom. Hoje era o tipo de jogo que o São Paulo não perdia. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.